Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Verde Podcast, episódio de número 103, deixando a sua tarde ainda mais calorosa, ainda mais à vontade. Eu não estou sozinho, estou aqui com ela. Maria, muito boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Muito bom dividir essa tarde aqui com você. E para você que está aí em casa, abrindo a porta, os canais digitais da sua casa, muito obrigado. Você que está começando o nosso primeiro contato, se não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita, vai lá, aciona o sininho, se inscreve no canal para que você seja notificado toda vez que nós começarmos a produção de um conteúdo aqui. E hoje nós temos um tema muito importante para falar, né, Maria? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é prevenir e salvar o papel da família e da natação na proteção das crianças, Giovanni. Eu gosto muito de falar que o Verde Podcast, a gente aborda tudo. A gente aborda a saúde, a gente aborda a comunicação, os empresários, mas aqui a gente fala de temas importantes, porque além de ajudar, a gente traz muita responsabilidade para os nossos verdinhos. Então esse tema aqui eu tenho certeza que vai agregar muito dentro das nossas casas, das nossas famílias e principalmente na vida delas também. E lembrando também que esse projeto só é possível graças a Tratalix, Limpex, Quincal, Logan, que fazem esse projeto real, que tornam viável para você chegar todo sábado aqui às 15 horas da tarde e ter informação relevante, conteúdo relevante que o YouTube também vai distribuindo para outras pessoas. Então já pega esse link, distribui para o máximo de pessoas que você puder. Maria, e a pode PAMA? falar. A PAMA, a agência PAMA. Antes que eles comecem a falar alguma coisa, viu? Um beijo para os nossos roxinhos que nos acompanham. E mais aqui uma preparação desse podcast de sábado. Hoje recebemos duas convidadas muito especiais. Nós temos como eu estava falando para a Maria agora há pouco, a importância do tema de hoje, não só para as famílias. É um assunto que abrange toda a sociedade, principalmente porque a gente fala de prevenção, a gente fala um pouco hoje sobre a dor e a responsabilidade que muitas famílias acabam buscando e não tem essa informação. Quem eu devo procurar? Como eu posso iniciar esse cuidado? Então, hoje, quem vai poder tirar todas as nossas dúvidas são as nossas convidadas Nayara Bastos e Alice Veras. Nós temos uma bio delas para falar aqui, né, Maria? Pode falar um pouquinho delas? Posso. Vamos receber aqui a professora Nayara Bastos, ela que é especialista em desenvolvimento infantil, com mais de 10 anos de atuação na natação de bebês e crianças, além de criadora da metodologia Schwartz-Timbum, que é voltada para o desenvolvimento e a segurança aquática na infância. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu já acompanho o trabalho delas nas redes sociais e é muito bonito. Eu tenho vários pacientes que estão lá, fico nadando e eu fico assim, deslumbrada, porque realmente é um trabalho que traz muita segurança, trabalho de desenvolvimento. Então, assim, é um assunto que a gente precisa falar. E nós também temos aqui a professora Alice Veras, ela que é bacharel em Educação Física, com pós-graduação em Docência do Ensino Superior. Ela também é instrutora no CERT-SENAT e orientadora acadêmica no curso de Educação Física na Estácio Macapá. Então, sejam bem-vindas, porque eu sei que além de técnicas, vocês vão falar sobre proteção, sobre cuidado, sobre segurança e o como é importante hoje a gente se informar, porque a gente pode salvar vidas, às vezes, naqueles mínimos detalhes, né? Então, sejam bem-vindas ao Verde Podcast. Muito obrigada. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Eu estou lisonjeada, né, de escutar tudo isso saindo de vocês. É uma honra estar aqui. E muito obrigado por abrirem esse espaço em um tema no qual a gente vem todos os anos lutando para se tornar relevante. Isso mesmo, amiga. Gostaria de agradecer o convite e o espaço por estarmos aqui falando de um tema que a gente tanto ama, que é a natação infantil, e fomentar um assunto tão importante que é a segurança aquática. E assim, pra gente iniciar, eu queria saber por que a natação, gente? Por que trabalhar com isso? O que aconteceu assim na vida de vocês? Opa, eu vou trabalhar com bebês, com crianças e é nessa área. Quando eu entrei no curso de Educação Física, eu tinha uma certeza, que era trabalhar com crianças. Então, da minha turma, eu acho que a maioria foi para a área, né, outras áreas, musculação, corrida, e eu fui a única ali que foi para essa área mais, assim, de criança. Então, foi aí. A única certeza que eu tinha é essa. Então, começou bem no início da faculdade. Eu me identifiquei muito com a natação, porque quando eu era criança eu tinha um bloqueio com água e o meu pai me levou para fazer uma aula de natação e eu me apaixonei pela água. Foi por isso que eu decidi fazer educação física e desde o começo do curso eu já fui levada para esse mundo aquático, que eu me apaixonei por esse mundo, por as possibilidades que a gente tem na natação.
A gente vai observar hoje, com a experiência de vida que vocês têm, o amor pelo trabalho que vocês executam, que vocês exercem, e a gente vai para as redes sociais de vocês, eu acho que isso é muito nítido. Mas quando a gente traz essa importância, quando a gente fala, por exemplo, de prevenção, sobre esse cuidado, sobre o salvar, nós temos muito índices nessa questão de afogamento de crianças. Então, a minha pergunta para vocês, aqui em Macapá, por exemplo, nós já tivemos casos de pais procurarem vocês após o incidente, de dizer assim, a criança caiu na piscina, nós conseguimos salvar, mas agora eu quero, meu filho precisa aprender a nadar. É muito comum isso acontecer? Muito. É importante a gente falar que o afogamento ele é a segunda causa de morte na faixa etária de 1 a 4 anos, no Brasil. Já foi a primeira e agora a gente voltou para a segunda, mas ainda assim é importante a gente falar que não é para esperar acontecer para ter o start, sabe? Criança nasceu, é como vacina, coloca na natação. Isso. Eu gostaria de falar que natação infantil não é luxo, é necessidade, é segurança. É importante você colocar o seu filho na natação para dar possibilidades a ele, ter a vivência no mundo aquático. Então, antes de acontecer alguma coisa, é bom prevenir. Exatamente. Mas, meninas, por que ainda é tão frequente casos de afogamento infantil, desses acidentes, até mesmo que as crianças acabam falecendo? Por que ainda é tão frequente, sendo que hoje a gente já tem tanta informação disponível, tanto nas redes sociais, como de cursos, acessibilidade em geral para os pais? Maria, a gente associa o afogamento muitas vezes somente a praia, piscina, rios, nós somos banhados por rios, mas muito afogamento ainda acontece em ambientes que os pais não imaginam. Uma banheira com água, um balde com água, uma piscina inflável que seu filho estava brincando ali, você esqueceu de depois esvaziar. E, por incrível que pareça, vaso sanitário. A gente tem casos de afogamento de bebês que o bebê, ele tem a cabeça muito pesada, principalmente na fase ali do engatinhar. Então, se ele cair num vaso, cair num balde com água, ele não vai ter força para levantar. E, infelizmente, o afogamento ele não está resumido só em praia, piscina e rio. Mas ele também acontece nesses ambientes, né? Aqui, nesses contextos. Eu tô assustado. É verdade. É porque eu não sabia disso também. Eu não sabia. A gente vai observar, por exemplo, a gente vem de uma cultura, nós que somos nortistas, ou nós que, por exemplo, quem está acostumado aqui, eu venho de família ribeirinha. Então a gente vai observar que tem aquela brincadeira. A criança tem ali 1 ano, 2 anos, e o adulto, outro adolescente, ou até mesmo uma outra criança fala: eu não sei nadar, peraí que eu vou te ensinar. Joga no rio e deixa que aprende. A gente vê isso já aconteceu, e eu já vi pessoas, eu fui que quase me afoguei quando criança, numa brincadeira dessa, minha mãe gritou, ele não sabe nadar, e todo mundo já saiu, tipo... Por isso é importante você levar o seu filho para a natação com uma metodologia humanizada. Aprender, adaptar, respeitar a individualidade biológica do aluno, começar de forma afetiva para a criança gostar da água, aprender. Às vezes a gente tem essa vivência muito brusca e acaba ficando traumatizada. Cria um bloqueio e começa a natação mais tarde. Então, quanto antes você levar o seu filho, é importante, né, amiga? Exatamente. E tem um ponto muito importante. Há uma diferença entre saber nadar e ter segurança aquática. Muitas pessoas acham que segurança aquática é nadar bonito ou fazer os 4 nados, mas não é. Segurança aquática é a capacidade de você sobreviver em um ambiente líquido. E é muito importante também a gente diferenciar uma habilidade de uma competência. Então, às vezes, o bebê ou a criança tem uma habilidade. Vamos dar um exemplo, flutuar. O bebê sabe flutuar. Então, ele vai flutuar ali na piscina, no rio, com ajuda, né, claro. Mas esse bebê ele não tem a competência aquática de sobreviver. A habilidade, ela é individual. Você vai aprender a flutuar, respirar, procurar um ponto de segurança. Mas a competência aquática, você precisa dominar todas essas habilidades para que você sobreviva no ambiente. Então, a gente não consegue trabalhar na Schwatboom separado. Vamos só trabalhar aqui as habilidades aquáticas da natação com esses bebês, com essas crianças. Não, a gente precisa também colocar essas crianças numa situação, vivenciar uma situação de risco. Então, na piscina, a gente simula queda. A gente simula ondas com a prancha para que elas tenham essa vivência de nadar no rio. Então, a criança, ela
precisa ser preparada também dessa forma. Ela precisa vivenciar para que ela consiga ter essa competência de sobreviver. E aconteceu recentemente, uma aluna que ela, o famoso caldo, né, que leva no rio, veio lá a onda e ela mergulhou. Ela conseguiu sair daquela situação sem afogar. Conseguiu fazer o bloqueio respiratório, conseguiu voltar à tona, né? Então, a gente precisa trabalhar de forma juntar as habilidades aquáticas junto com a competência. É muito interessante o que você fala, porque a gente pensa muito naquela falsa sensação de que a gente sabe nadar. Uma coisa é você sobreviver realmente. Exatamente. Outra coisa é você realmente saber nadar. E eu achei muito importante que você falou a respeito de simular essas situações. Mas falando de idade de bebês que iniciam o acompanhamento na natação. Por exemplo, a gente consegue dividir isso relacionado à maturidade do bebê quando ele é introduzido nas primeiras aulas. Como é que funciona? Por exemplo, eu não sei com quantos meses pode começar a natação, mas vamos dizer assim, 5 meses, 6 meses, ele já tem assim uma maturidade para entender, diferenciar. O que a gente faz com esse bebê, com essa idade? Como é que a gente consegue ajudar ele a, num acidente, sobreviver? Quais são esses primeiros ensinamentos que vocês dão para essa idade, por exemplo, inicial? Sim, a gente trabalha com segurança aquática, então automaticamente, até para esse bebê entrar na piscina, tem uma forma certa. Nunca no colo. Em qualquer lugar, eu falo para os pais, se vocês forem para um clube, se vocês forem viajar, chegarem no hotel, não desça com o seu bebê no colo. Deixa o seu bebê sentado na borda. Se tiver outra pessoa para segurar, você desce pela escada, você dá voz de comando pro seu bebê e chama o seu bebê, para ele entender que ele só vai pular na piscina, ele só vai entrar na piscina porque tem um adulto chamando. Então, o bebê, eu falo para os pais, nunca é cedo demais para conversar sobre segurança aquática. Então, o bebê, de forma geral, ele começa assim com 6 meses. Ele não é responsável pela sua segurança, mas o bebê já consegue ali ser inserido nessa educação aquática, sabe? Educar um bebê, educar uma criança é prevenir também. É sobre isso. Tem as fases, não pular etapas na metodologia. Ensinar a associação para o bebê. Porque ele vai entender que toda vez que ele entrar numa piscina, ele tem que esperar um comando para entrar na piscina. Tem aquelas crianças que são muito eufóricas, já querem pular. Então, a gente ensina isso na nossa metodologia. Saber esperar o comando para entrar. A gente tem uma musiquinha que a gente canta na natação infantil, que eles começam a repetir em casa, que é espera, a tia vai chamar. Criança na piscina, sozinha não pode entrar. Então, essa musiquinha já ajudou muito a salvar vidas, porque eles associam isso, levam para casa de forma lúdica. Eles aprendem brincando. É assim que deve ser ensinado para as crianças. Exatamente. Ensinar segurança aquática não é... Tem muitos vídeos que rolam na internet de bebês sendo jogados na piscina e o bebê precisa se salvar. Aqui no Brasil existe um movimento chamado Trauma Free, que é promovido pelo INAT, que é o Instituto Nacional de Natação Infantil. E o INAT, ele promove que as escolas de natação, os profissionais de educação física que trabalham com natação, não coloquem em suas aulas esse tipo de abordagem. Pegar um bebê e jogar na piscina para que ele se salve. Então, tem países que trabalham com esse tipo de método. Esse método funciona da seguinte forma. É como se fosse um treino de academia. O bebê vai tantas vezes naquela semana, faz um treinamento ali de 10 minutos. Então, esse bebê ele é obrigado a aprender a flutuar. Se ele bebe muita água, depois a profissional vai, estimula ali o vômito para que o bebê devolva essa água. E o bebê flutua. Ele vai fazer esse treinamento, ele vai aprender a flutuar. Porque o mais importante para eles não é o processo, é o resultado. Porém, aqui no Brasil, a gente não é a favor desse tipo de método. Porque a longo prazo ele vai gerar traumas para essa criança, emocionais. A criança vai chegar na vida adulta, ela pode não ter aversão à água, mas ela vai ter algum tipo de medo emocional que a origem foi pela água, entendeu? Então, a gente trabalha de forma, como a Alice falou no início, humanizada, respeitando. Então, a gente ensina a flutuação para o bebê, mas é de forma lúdica, de forma leve, né? Todas as habilidades, na verdade. Você colocou que o trauma, ele começa não somente... são vários fatores. Então, dentro de casa, por exemplo, a criança já pode começar traumatizada num banho de banheira, aquele em que a mãe e o pai
Então, nós citávamos há pouco na conversa antes do podcast que eu cresci vendo todo mundo dar banho nas crianças assim, tá? Joga água aqui, joga água no rosto, passa a mão e a criança fica... Entendeu? Aquilo ali é saudável. Aquilo não gera um trauma na criança. Só pra eu saber, porque eu acho que eu tive trauma. Gente, tem coisas que a gente vê na internet. Eu já vi uns vídeos de um chapéu que coloca no bebê pra dar banho, sabe? Tipo uma viseira pra água não cair. É uma coisa assim, né, Alice? Que nós, professoras, a gente não consegue nem palavras pra isso. A gente precisa entender que quando o bebê nasce, ele passou aproximadamente 9 meses imerso em líquido. Ele estava em vida uterina, né? Então, quando ele nasce, ele está mais familiarizado com água do que a gente imagina. Então, quando você começa ali vivenciando os banhos, principalmente quem é pai e mãe de primeira viagem, tem esse medo de molhar o rosto do bebê. E quando molha, o bebê fica... Parece que tá afogando, mas não é afogamento, é um reflexo que é instintivo. Deus, ele é perfeito. Então, ele já criou a gente com todas as funções perfeitamente, né? Então, os bebês, principalmente RN, eles têm vários reflexos. E o reflexo do bloqueio da epiglote é um deles. Então, quando o bebê faz, você molha o rostinho do bebê. Se você, papai, se você, mamãe, molha o rosto do seu bebê e ele fica fazendo esse movimento. Ah, não gosto, eu vou parar. Não, é reflexo. Continue molhando. Só que tem uma coisa, ninguém gosta de ser pego desprevenido, né? Bebê também não. Ah, eu vou dar um susto aqui na pessoa. Avisa, vamos molhar o rostinho? E dá voz de comando. 1, 2, 3, molha o bebê. Sabe? Não mete o bebê lá no meio do chuveiro, pegando o bebê desprevenido. E isso que você falou também é muito importante. A sensibilidade sensorial. De tanto a gente passar a mão no rosto do bebê, esse bebê vai crescer, ele vai ter sensibilidade com a água. Aí depois vai ficar grandinho, não vai querer tomar banho, não vai querer lavar o cabelo. Aí é uma guerra que os pais não querem comprar. Eu sou mãe, eu tive, né, esse processo com meu filho, eu não sabia dessa informação. Então, eu fazia tudo o contrário do que eu tô falando aqui pra vocês. Então, eu sou a prova viva. Então, eu traumatizei meu filho no banho e depois teve todo um processo. Ele cresceu, né, ficou grandinho, teve todo um processo pra tirar isso dele. Ah, mas por quê? É uma guerra que eu não quero comprar. A gente volta de novo pro ponto segurança aquática. Se um bebê, uma criança cair na piscina e não sabe abrir o olho, como é que ele vai saber onde tá a borda? Verdade. Como é que ele vai saber onde tá a escada? Na natação de bebês, quando a gente pede, vai até o papai, vai até a mamãe, e esse bebê não abre o olho, pra onde que ele vai? Ele já sabe bater perna, já sabe fazer a respiração, mas não consegue se deslocar, porque ele não sabe pra onde ele tá indo, porque ele tem sensibilidade sensorial. Então não tem, uma coisa vai sempre puxar a outra. A gente vai voltar sempre pra segurança aquática, sempre pra segurança aquática. Então compre essa guerra. Seu filho não quer molhar o rosto, estimule. Vai dar certo. A palavra é essa, é estímulo. Todo bebê é um estímulo que você vai dar para ele. Como a Nay falou, é importante a gente adaptar desde o banho. Um banho, a professora de natação, a gente não vai ensinar higiene no banho. A gente vai passar para os pais como adaptar o seu filho para entrar na piscina. Porque esse comecinho a gente vai fazendo em casa. Para quando chegar na piscina, ele já vai estar bem habituado com a água. Vai ser mais fácil o processo de aprendizagem dele. Quando a água cair no rosto no banho, não passar a mão. Tem pais que pecam pelo excesso de cuidado com o filho, né? Tá dando banho com a mãozinha aqui, ó, pra água não cair no rosto. Ai, tenho medo de molhar o ouvido da criança. Deixa ela aproveitar o banho, deixa ser um momento prazeroso pra ela. Porque quando ela for pra piscina, ela vai ter aquele estímulo, né, amiga? Uma adaptação. Aquela adaptação aquática. Aquela vontade. A água vai ser prazerosa. Então, o aprendizado ele se torna mais leve. Então, quando uma criança já chega com medo de água, a gente não começa nem ensinar as habilidades. A gente vai começar o processo que era para ter começado em casa, de adaptação aquática. Então, acaba que vai se estender muito. E tempo, falando sobre segurança aquática, cada aula é importante. Cada dia que essa criança, cada semana que essa criança vai ser estimulada ali, a gente não sabe. A gente não pode pensar, eu não tenho piscina em casa. Mas já aconteceu acidentes que a pessoa foi a um churrasco e tinha piscina. Um aniversário que era numa chácara, num sítio e tinha água, tinha piscina.
Então, não fique preso, eu não tenho piscina em casa, tô de boa aqui, mas em algum momento você vai ficar de frente com o ambiente, não tem jeito, a não ser que as pessoas, a maioria vivam numa bolha, né? Então, a gente precisa sempre pensar na palavra prevenção, né? Voltando um pouquinho que eu ia falar, a gente não ensina o nosso filho que dá choque, né? Indo lá e metendo o dedo dele lá. Sim. A mesma coisa é a natação. A gente não vai... vamos aqui que eu quero testar se você vai se afogar e eu penso se eu vou investir em natação e segurança aquática. Não, pensa na prevenção. Há o risco? Então é uma vacinação. A natação, ela é uma vacinação contra o afogamento. Então você não quer que seu filho fique doente e você também não quer que seu filho se afogue. Que linda essa frase, né? Realmente, dá um ótimo Vai ficar um corte lindo. Foi o que eu pensei. Mas o que você falou, Nay, é muito importante, porque, olha, eu lembro de uma história que aconteceu quando na minha casa não tinha piscina e nós tínhamos o costume de todo domingo ir pro terreno dos meus tios, todo mundo em família, a gente era criança e a minha irmã, ela tinha 1 aninho. E nisso, sabe aquelas brincadeiras de que tá todo mundo correndo, tablada, puf, cai no rio? Estavam eu e os meus primos, todo mundo correndo, e aí a minha irmã de 1 aninho viu. Quando ninguém tava prestando atenção, ela correu e pulou. Nisso que ela pulou, passou uma catraia e levou, a onda levou ela pra debaixo do tablado. E só quem viu foi meu tio que tava lá em cima, na parte da casa, e se jogou e puxou ela pelo cabelo. Foi questão de segundos, que realmente pareciam horas em que ela tava lá embaixo do tablado. E às vezes eu fico pensando em como a gente negligencia o fato de que eu não tenho piscina, eu tô de olho sempre no meu filho, mas às vezes é num deslize desse que os acidentes eles acontecem. Então hoje a gente pode dizer assim, realmente que a natação ela reduz os riscos a afogamento, né? Então a gente bate muito, a gente o que a gente pode fazer? Mas hoje, quais são de acordo com vocês, os erros que os pais mais cometem a respeito relacionado a seus filhos e a água? O que eles mais fazem que pode atrapalhar todo esse processo? Sobre o episódio que você estava falando, questão de segundos pode acontecer um acidente, uma fatalidade. Então, para mim, é muito importante a gente ter sempre a supervisão ativa de um adulto. Não pode ser um priminho mais velho, não pode ser... Criança cuidando de criança, né? Cuidando de criança, não pode. Não pode ser no churrasco, todo mundo tá olhando, todo mundo tá vigiando, então tá seguro. Não. Tem que ser uma supervisão ativa. Eu tô aqui responsável pelas crianças brincando. Mais de um adulto, melhor ainda. E aí, quando esse adulto estiver cansado ou ele for ao banheiro, deixar sinalizado pro restante. Gente, eu estou indo no banheiro, agora eu preciso de outro adulto aqui supervisionando. Para não acontecer isso. O afogamento, ele é silencioso. Às vezes as crianças estão ali, se não ouvir barulho, não tá tudo tranquilo, mas às vezes não. Questão de segundos, a criança pode ali se desequilibrar, cair na piscina. Às vezes um brinquedinho na piscina pode chamar a atenção e a criança vai tentar pegar. Então, nada substitui a proteção dos adultos. Mesmo uma criança que saiba nadar, a gente tem crianças, os nossos bebês de 1 ano e meio. Eu tenho uma aluna que eu postei recentemente que ela tem 1 ano e 10 meses. Ela nada 8 metros. 8 metros. Ela consegue fazer a respiração aquática, consegue levantar a cabeça para respirar e consegue voltar. Isso é competência aquática. Ela não sabe só bater perna. Ela sabe também respirar, ela sabe também levantar o pescoço para respirar. Aulas de natação é comprovado, tem pesquisas que mostram que reduzem em até 88% o risco de afogamento, em comparação a uma criança que não faz natação. Você quer ter esses 88% de chance ou você quer ter 0% de chance? Então, hoje, eu não digo que seja o maior erro dos pais, mas a natação, ela é vista como algo muito técnico, algo para gastar a energia das crianças. É só uma musiquinha que a gente canta nas aulas de bebês, é só uma musiquinha, é recreação. Mas quando o espaço ou os profissionais se posicionam e mostram e comprovam que aquilo que eles estão ensinando pode salvar uma vida, começa por aí. Os profissionais precisam se posicionar, os espaços precisam se posicionar. Esquecer que a natação é só técnica. Técnica. E é isso que a gente vai abordar mais depois, mais pro final, que a gente vem trazendo uma novidade. Opa, um spoiler aqui no Verde Podcast. Eu lembrei aqui, amiga, que eu postei recentemente no meu Instagram.
uma trend falando que os pais podem atrapalhar no desenvolvimento da natação infantil. Postei lá de uma forma mais engraçada, mas que é muito relevante e sério. Às vezes os pais transmitem sem querer medo para as crianças. Sim. Então, a criança, o bebê, ele olha muito pro pai durante a aula. Que é aquela sensação de segurança. Às vezes o pai tá com medo de mergulhar, a criança sente. A insegurança do pai, do professor, a criança sente. Também comparar o seu filho da mesma idade com outros alunos. Isso atrapalha no desenvolvimento. Querer pular etapas, às vezes mergulhar quando a criança não está preparada para mergulhar. Todos esses são fatores que podem atrasar o desenvolvimento na hora da natação. Às vezes os pais têm que se ligar. Já aconteceu assim com vocês, durante a aula também, da criança tá tentando aprender e você vê que é o pai que deixa ela acanhado, que deixa ela nervosa, ou o pai grita dali, presta atenção! Entendeu? Acontece isso, assim, às vezes dos próprios pais serem, de certa forma, os responsáveis por estar criando determinados traumas para essa criança? Olha, eu não gosto de colocar... Os pais, eles são, na verdade, nossos parceiros. A gente precisa trazer os pais para perto, para que eles se tornem ali os nossos estagiários, digamos assim. Né? Então, não tem como excluir o pai da aula de natação. A gente tenta envolver. Então, acho que vai muito de cultura, de lugar para lugar. Mas acontece sim. Acontece do medo do pai. O meu filho vai beber água, vai afogar, vai... Só que, voltando de novo ao que eu falei, o profissional ele precisa se posicionar. Então, se o profissional explica o que vai acontecer, olha, agora seu filho vai mergulhar, vai ser assim, pode acontecer isso aqui. Então, não vai existir espaço para que os pais sintam esse medo. Então, a gente, graças a Deus, a gente tem relatos dos pais que se sentem seguros lá, porque a gente passa essa confiança para os pais. Mas é claro, né, que para toda regra há uma exceção. Tem, sim, pais que... Mesmo a gente explicando, mesmo a gente mostrando que a atividade é segura, que a gente está fazendo ali certinho, tem esse medo que é natural, né? Mãe, pai, sempre vai proteger. Eu sou mãe, então eu sempre vou querer proteger o meu filho. Ainda que uma atividade seja segura, futebol, meu filho vai para futebol, caiu, ralou o joelho, mas a gente tem que se segurar. Vida que segue, levanta. Então e vocês, eu soube que vocês têm uma metodologia um pouco diferente lá na Xoatimbum, né? A própria metodologia de vocês. Explica um pouco pra gente como é que funciona, como é esse trabalho que vocês estão fazendo. Bom, eu posso resumir um pouco do baby e a Alice pode falar do infantil. Bom, a metodologia Xoatimbum, ela é com foco em sobrevivência aquática, mas sempre ressaltando que nenhuma criança é responsável pela sua própria segurança. A gente não ensina técnica, não ensina os nados propriamente ditos. Então, se você chegar lá, Maria, futuramente com seu baby, quero que ele aprenda crawl, costa, peito e borboleta. Não. Só um momento, estamos falando de que idade, mais ou menos, nesse teu baby? Olha... De forma geral, os bebês podem começar a natação a partir de 6 meses, porém, entretanto e todavia, lá na Xoatimbum, porque a gente tem uma piscina salinizada, aquecida, profissionais capacitados para atender esses bebês, a gente atende a partir de 3 meses, inclusive um beijo para meus bebês. Então, a partir de 3 meses na Xoatimbum, mas é muito importante que cada família consulte o pediatra, porque é o pediatra que acompanha esse bebê desde o nascimento. Então, ele sabe como é que tá a vacinação, como é que tá a saúde desse bebê, porque às vezes um bebê pega ali a primeira gripe muito cedo, 1 mês, 2 meses. Então, é prudente esperar. Então, de forma resumida, é isso. Aí, nessa metodologia dos babies, aí vocês ensinam o quê? Então, adaptação aquática. Adaptação aquática, né? Adaptação aquática. Então, o bebê, primeiro, ele vai ser inserido nesse ambiente aquático, vai se familiarizar com esse ambiente aquático. E aí, posteriormente, a gente vai trabalhar habilidades básicas com esse bebê. Habilidades, não competência. Então, habilidades, quais são? A imersão, a flutuação, deslocamentos, deslocamentos para pontos de segurança. O bebê, ele não nada sem rumo. O bebê cai na piscina, ele volta para a borda. O bebê cai na piscina, ele tem que ir pro papai, pra mamãe. O bebê cai na piscina, ele tem que ir pra escada. Então, assim, ponto de segurança, sempre. Então, a gente trabalha essas habilidades aquáticas nesse primeiro momento. Posteriormente, com o crescimento desse bebê e a maturação do cérebro, a gente vai trabalhando a competência.
Então, a gente já simula queda na água. Aí, esse bebê já precisa reagir, precisa saber o que fazer, sem a intervenção. Mas, é claro, até chegar lá tem todo um processo, né? A gente não joga um bebê na piscina, pelo amor de Deus. Na natação infantil, o nosso desafio é fazer o deslocamento por longas distâncias. Conseguir atravessar uma piscina. Nossa piscina a gente tem quantos metros? 8 metros. 8 metros. Tem alunos que vai e volta e não cansa. Porque ele vai aprendendo a se locomover na piscina. E aí eu trabalho também bastante sobre a segurança aquática. Mas um grande desafio também é fazer com que essa criança mantenha o interesse na natação. Porque a pernada na natação vai ser a mesma, a abraçada a mesma. Por isso que eu trabalho bastante o lúdico. Como ensinar essa pernada, como ensinar essa abraçada para manter o interesse. Tem estudos que comprovam, quando uma criança é ativa na infância, ela tem essa memória na vida adulta. Vai continuar praticando atividade física, natação. Tem muita gente que, eu dou aula também para adultos, tem muita gente, eu lembro que eu fiz aula quando eu era criança e eu gostava. Eu vim para natação adulto agora com essa memória. Bacana nessa memória afetiva que ele criou. E a gente busca muito isso, criar ligações e memórias afetivas com essas crianças, para elas lá na vida adulta lembrem quanto era prazeroso a natação. Tem outros casos, né, que as crianças têm esse bloqueio, pensam, nossa, me traumatizei, me jogaram na piscina de qualquer jeito. Então, é muito legal criar esses vínculos com as crianças. Exatamente. Só para fechar aqui a fala da Alice, é incrível a gente receber um bebê com meses. E hoje essa criança tá com 5, 6 anos com o mesmo amor de que quando era um bebezinho. Por conta disso, as habilidades aquáticas, elas não vão mudar, como a Alice falou. Sempre vai ser pernada, abraçada, respiração. Mas toda aula a gente tem que tornar única. A gente vai usando ali os nossos recursos da nossa metodologia para que essa criança... É incrível. A gente fez um especial de 8 anos da Chwatibum e algumas mães deram depoimento e até saí da sala, porque essas crianças já estão finalizando esse processo com a gente, já vão fechar esse ano com chave de ouro, já estão com 6 aninhos, a gente atende só a primeira infância e começaram bebês. E aí me explica, né, como que começa a beber e permanece por 5, 6 anos na natação. E talvez vá continuar, né? Mas aí em outro processo agora, outra etapa. Já vai entrar outra etapa agora na vida dessa criança. Então essa criança vai levar um investimento para a vida. Foi um investimento que os pais fizeram ali, que vai durar para a vida. Porque a natação, a gente está falando muito sobre segurança aquática, mas a gente precisa entender também que ela é saúde. Ela vai desenvolver essa criança em todos os aspectos. Emocional, cognitivo, afetivo, motor. E é um ambiente muito propício para a criança aprender, gente. Quem não gosta de água? Só quem foi traumatizado. Verdade. Gente, que esporte lindo que o pai pode praticar com um filho tão pequeno. Criar aquele vínculo de confiança, afetividade. Então, acho que é um dos poucos esportes que o pai pode vivenciar nessa primeira infância. Curtir com o filho, a água. Eu acho tão lindo, amiga, o processo de aprendizagem que a gente divide com os pais no primeiro mergulho. A criança subindo feliz, o pai emocionado, aquele brilho nos olhos, é muito bom. Isso é muito inspirador. Você fala sobre a questão da... Como que uma criança que começou com vocês tão cedo e chega aos 6 anos, todo esse processo. Eu entendo que tem muito a ver com a metodologia que vocês utilizam. Aí vem a pergunta, por que desenvolver uma metodologia, esse algo próprio que vocês desenvolveram foi baseado em estudos de todos os traumas que vocês ouviam? Você falou a respeito, porque hoje eu estou ensinando a fazer o certo, mas um dia eu fiz o errado. Isso também foi algo que te motivou? Logo que eu comecei o meu estágio, no segundo semestre, eu já tive a sorte de começar um estágio com criança. Não era natação. Eu não sabia que eu iria para natação quando eu escolhi educação física, mas eu sabia que eu ia trabalhar com criança. Então, eu já tive a sorte de, no segundo semestre, conseguir um estágio. Quando eu cheguei, eu tive aquele impacto, né? É isso que é a natação de bebês. Os bebês ficavam muito soltos. Acho que podia até usar o termo recreação. Então, tive meu filho, comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil por conta do meu filho e comecei a treinar no meu filho. Então, começou aí. A minha imersão nesse universo. Aí a metodologia nasceu por conta do meu filho, porque eu queria ensinar algo diferente para ele do que aquilo que eu tinha vivenciado no meu estágio.
sabe? Ficar solto, sem propósito. Acho que a palavra é essa. Eu não tinha propósito. Falei, eu vou buscar que as minhas aulas tenham propósito. E aí foi que eu comecei a sair de Macapá, buscar me capacitar em outros lugares, outros congressos. E aí eu fui vendo, nossa, é isso que eu quero. E quando eu comecei, a natação de bebês era engatinhando, gente. Acho que nem engatinhando. O que vem antes do engatinhar, Maria? Não sei, sentar? Não sei. Mais ou menos. Quando a gente coloca o bebê de peitinho pra baixo, que ele só mexe a cabeça. A sustentação. É só sustentação, tummy time. Pronto. A natação, quando eu comecei, tava no tummy time. Ou seja, eu não tinha nem cliente bebê. Porque não tinha essa procura aqui. Não era, talvez, importante, talvez não tinha profissional, talvez não tinha quem falasse na internet sobre isso. Então, quando deu o boom, né, foi que eu falei, não, vamos lá, a gente vai abrir um espaço para receber esses bebês. Então, a Schwatboom, ela nasceu primeiro como uma metodologia, não como um espaço, e 4 anos depois de metodologia que veio o espaço. Então, a gente tem 8 anos, mas é 4 anos no qual eu fui atendendo nos condomínios e 4 anos de espaço, que é mais ou menos o tempo que a Alice está comigo também. Eu já desenvolvo a natação há muitos anos, a gente se encontrou faz 4 anos, trabalho no espaço da NAI, a gente está agregando muito o serviço da outra, e aí juntas a gente resolveu criar o método aquático. O método aquático nada mais é que é uma formação continuada para a gente passar esse conhecimento que a gente aprendeu na piscina, nas situações reais. A gente aprendeu que, além da teoria, tem a prática. Porque às vezes a gente aprende bonitinho na teoria e na hora de ensinar é diferente. Nem toda criança vai reagir como está nos livros. Então, essa maturidade, essa experiência fez com que a gente criasse o método aquático. Porque a gente tem muita dificuldade em encontrar profissionais capacitados, né? Como a Nay falou, a gente tem que ir para fora de Macapá para encontrar esses tipos de especialistas para continuar a nossa formação. Então, um professor saber nadar, quer dizer que ele vai saber ensinar a criança a nadar? Não, vai muito além disso, de saber nadar, vai muito além de técnica. Então, nesse curso que a gente está planejando, que a gente idealizou, vai falar sobre tudo isso, vai começar sobre adaptação, vai até o mergulho, vai falar sobre segurança aquática. A gente julga muito importante, né, amiga? Sim. Os profissionais continuarem estudando, se aperfeiçoando, porque o conhecimento é um universo. Então, sempre tem novas atualizações para os profissionais e para os acadêmicos, começar com mais segurança. A educação física, ela é muito ampla. Ela vai além da musculação, ela tem os esportes, ela tem muito a se explorar. E a gente quer passar isso para os novos profissionais que estão formando. A gente quer agregar na natação. Vem, gente, é muito legal. Olha, eu sou curioso e eu gosto muito de gosta, spoiler. Né? Então, você falou mais cedo que tinha uma surpresa e eu já estou contabilizando os minutos aqui que eu estou querendo perguntar. Qual é a surpresa de vocês? Por favor. Ai, a gente fica tão feliz, tão emocionada que isso tá virando real, amiga. A gente criou o método aquático. Vai começar as inscrições hoje já começou as inscrições. Vão lá, gente, segue a gente nas nossas redes sociais, método aquático sem acento. A gente tá programando uma experiência para você acadêmico e profissional. Vai ser muito legal porque vai ter apostila, vai ter certificado, vai ter brindes, vai ter uma rede de apoio, né, amiga? Exatamente. E a nossa bandeira é realmente abrir as portas para que mais espaços, mais profissionais consigam inserir a segurança aquática. É importante, sim, saber técnica. A gente aprende na faculdade, a gente tem uma disciplina chamada natação, e lá a gente aprende sobre os nados, sobre técnica, mas a gente precisa que mais espaços aqui em Macapá, mais profissionais levantem essa bandeira da segurança aquática. Em novembro é o mês nacional de segurança aquática e ainda tem muito profissional e muitos espaços que só levantam a bandeira em novembro. É o ano todo que a gente deve falar sobre segurança aquática, a gente tem que bater o martelo, a gente tem que falar. Afogamento é real, afogamento é silencioso, afogamento não escolhe classe social, não escolhe cor, ele não escolhe idade. E aqui em Macapá, a gente não deve imaginar assim, aqui não acontece, porque não saiu na mídia, então não acontece. Não saiu na mídia, mas acontece.
Se você for entrar no DataSUS, se você for entrar em contato com os bombeiros, você pode se informar melhor sobre o índice de afogamento aqui. Até um tempo atrás, quando eu pesquisei, Macapá ele estava no topo de mortes por afogamento do Brasil. Então, a gente é um dos primeiros com mais índice. Esses índices ainda são mais relacionados a rios, a balneários, mas tem sim piscina, tem em ambientes, como eu falei no início, um balde, uma piscina inflável. Então, você precisa, como pai, como responsável, chegar num ambiente e fazer aquela triagem. Onde que está o perigo aqui? E às vezes, mais uma aspas aqui, você precisa observar algo que poucos pais, quando vão para a piscina, observam. O ralo. O ralo de piscina tem acometido recentemente uma criança de 8 anos. Ela faleceu, eu acho que foi em Goiás, por conta do ralo. Cabelo solto, o ralo estava ligado, então foi sugado o cabelo dela. Então, a gente orienta também, se você for para um clube, se você for para uma piscina, se você for para qualquer lugar, verifique qual é o ralo dessa piscina e se tem o botão de desligar, o botão de emergência. Então, a gente precisa ter um olhar. Eu sei que é chato, a gente vai às vezes para um churrasco e tudo, eu quero me divertir, mas faça uma triagem do ambiente. Onde que estão os riscos reais desse ambiente? Principalmente se tiver água. Verificar ralo, verificar, se for clube, verificar se tem salva-vidas. Ainda assim, a responsabilidade não é do salva-vidas, do responsável. Nas praias, verificar as bandeiras de sinalização, onde pode nadar, onde não pode nadar. A gente não tem praias aqui, mas a gente tem rios. Tomar também todo o cuidado, porque os rios são traiçoeiros. E é isso, é o cuidado, é a prevenção. Isso, o maior lazer no nortista é ir para um balneário, para um clube. Aqui a gente é cercado pelo Rio Amazonas. Então, aquela falsa segurança de colocar uma boia no teu filho, né, amiga? Por favor, gente, boia não é segura. Boia não é segura. É um meio de ajudar lá, mas não é segura. Não confie totalmente nas boias. Porque elas são infláveis, pode furar, pode virar e a criança não ter a habilidade de retornar. Então, não confie. Não, nada substitui o olhar atento de um pai, de um responsável. E a metodologia, como a gente estava falando, amiga, ela criou da vontade de fazer a diferença aqui no nosso estado, porque tem muito público. Como a gente falou, o nosso ambiente é esse, é água por todo lado. Então, tem muito público para todas as idades, para vários profissionais. Então, a nossa vontade é agregar. Quanto mais profissionais trabalhando isso, mais conscientização, mais segurança, e só tem a agregar. E a gente não pensa que ao repassar o nosso conhecimento, as nossas técnicas, como que a gente ensina lá na Shotboom, a gente vai estar abrindo margem para concorrência. A gente está pensando justamente o contrário. A gente está pensando nas vidas que a gente pode vir a salvar. Então, eu vou dizer aqui para vocês. O tanto de relatos que eu recebo de pais dos nossos alunos que o bebê caiu na piscina, que fez o que aprendeu na aula, é um refrigério, sabe? Quisera eu que sempre fosse esse tipo de notícia que a gente pudesse receber. Porém, entretanto, todavia, não é sempre. Mas eu quero ressaltar para vocês que o nosso propósito, a nossa bandeira é essa. Os profissionais, sabendo atuar com esse público, os espaços também, a gente vai conseguir salvar mais vidas, mais bebês, mais crianças. Porque a gente vai trabalhar com o quê? Com a prevenção. E falando sobre isso, sobre prevenção, eu lembro que eu vi uma matéria na internet a respeito do que a gente pode fazer com os nossos filhos quando nós vamos levar eles em um clube. Por exemplo, a respeito da roupa. Eu acho bem legal, né? A gente poder falar para os pais que estão nos assistindo, por exemplo, por exemplo, se tivesse uma filha, eu ia querer que ela andasse toda arrumadinha pra ir com um look legal, pra ir pra piscina, mas tem algumas cores que podem ajudar quando a criança tá na piscina, né? Nossa, então, o que vocês podem falar pros pais, por exemplo, de dicas? O meu filho vai no balneário, vai tomar um banho de rio, que roupa, uma coloração diferente a gente pode colocar que pode ajudar a prevenir um afogamento. Ou, por exemplo, meu filho tá num clube, meu filho sumiu. Quais seriam os locais que seriam chaves pra eu procurar primeiro? Por exemplo, eu sei que tem uma piscina, às vezes os pais não procuram na piscina. Procuro qualquer lugar, menos na piscina. O que a gente poderia deixar de dica para as famílias? Roupa neon. Nada de azul bebê, tons pastéis. Bem chamativo. Seu filho tem que ser uma caneta fluorescente passando por lá para todo mundo ver. Exatamente. E aonde
onde vai procurar? Na piscina mesmo. Criança gosta de água. Em casa, por favor, gente, sempre cerquem as piscinas, porque criança não vem com esse sinal de alerta. Perigo, perigo. Quem dera se tivesse na piscina bem reluzente, não entre. Então, cerquem as piscinas de vocês, olhar atento, roupinha neon para passear. Não confiem em boias de braço que pode escorregar. Passar bastante protetor. E as meninas e as mulheres, porque serve também para as mulheres que têm cabelo assim, ó. A Ariel, a Alice também tem cabelo. Sempre atenção em deixar o cabelo amarrado por conta dos ralos, como eu expliquei, né? É uma medida muito importante, principalmente para quem tem cabelo grande, né? Comprido. É importante mesmo pra gente evitar esses acidentes, né? E eu tenho uma outra, não uma curiosidade, mas algo que achei muito interessante que você falou a respeito de como iniciou a questão da Shot Boom. Por exemplo, vocês falaram a respeito de como começou 4 anos atrás, e agora ela já tá mudando, vocês já estão com uma metodologia, vocês já vão oferecer cursos. Vocês imaginavam, assim, que tudo isso ia acontecer? E o que vocês se orgulham mais quando vocês conseguem olhar pra trás e pensar, nossa, a gente começou com um lugar, um espaço de ensino, agora a gente já tem fila de espera, que eu sei que vocês têm fila de espera, né, para os bebês principalmente. E agora vocês estão aí, gente, oferecendo cursos para outros profissionais. Como é que vocês se sentem diante disso? Gente, o nosso maior hater nas redes sociais é não tem vaga na Shot Boom. Gente, sei muito bem como é isso. Eu vou voltar a comer aqui. O nosso maior hater é esse. Eu quero vaga, só que as crianças não querem sair por causa da metodologia. Não tem alta para as crianças. Aí elas continuam e não tem vagas. E agora falar sobre como a gente se vê. A gente estava tão feliz, né, amiga? Tão feliz que a gente estava planejando a nossa metodologia para capacitar pessoas novas. E como Deus é maravilhoso com a gente. Ele foi preparando cada detalhe, até a gente estar aqui, um podcast tão renomado quanto esse, para divulgar, para falar sobre o nosso trabalho. Vai dar certinho de encontro quando a gente vai abrir as vagas, e vocês estão assistindo aqui, vão lá. Então a gente está se sentindo super feliz. Quando é para ser, Deus vai encaminhando tudo da forma mais perfeita. Exatamente. Mais perfeita. Aí a gente tava falando antes de vir pra cá, meu Deus, Naya, a gente é professora, a gente vai fazer um podcast. Mas ó, como foi leve, foi tranquilo, a gente tá conseguindo falar sobre isso, porque é um assunto que a gente ama, que a gente domina, que a gente gosta. Então a gente quer repassar mesmo o conhecimento. Então a gente tá super feliz e grata pelas oportunidades que Deus vai colocando no nosso caminho. Sim. É uma missão de vida. Eu penso. Professoras competentes e deram aula no programa de hoje. Temos que ressaltar, porque a Maria até citou, o Verde Podcast, nós não somos apenas um veículo de comunicação. Nós gostamos de trazer temas que vão ajudar a sociedade como um todo. E aí, quando a gente tem, como você bem colocou, no Brasil, quando a gente tem tanto um índice tão grande, saber que o podcast pode alcançar muitas pessoas. Inclusive você que está assistindo, pega esse link e encaminha. Por quê? Porque a gente vai ver que é responsabilidade também. É a nossa responsabilidade como um veículo de comunicação. É a nossa responsabilidade também como comunicadores trazer. Então, assim, nós que somos privilegiados de receber vocês aqui no programa hoje, de trazer e lançar o curso hoje, vocês lançando as inscrições por aqui, é um privilégio pra gente também. Sim. A gente já fica na torcida para que vocês venham logo fechar essa turma e que venham abrir outras turmas, que venham conscientizar novas famílias através da metodologia de vocês. E é prazeroso saber que a gente teve a oportunidade de receber vocês em o começo desse momento do curso. De lançar, porque a gente pode dizer assim, olha, como sempre vejo podcast, sai na frente, sai informação e vocês trouxeram mais uma vez o lançamento aqui pra gente, a gente fica muito grato. A gente que agradece. A gente que agradece, com certeza. É importante a gente enaltecer os daqui, né, da nossa terra. Sim, às vezes o pessoal só valoriza quem é de fora, às vezes o conhecimento é só válido de quem é de fora, mas aqui na nossa terra é um mundo de talentos, de vocês aqui. Todo conhecimento é válido, né, amiga? Não importa se é de fora, se é daqui. Então, muito obrigada, gente, pela oportunidade de convidar a gente para vir aqui falar sobre o nosso trabalho, falar da importância da natação. Divulgar isso é muito importante. Muito obrigada mesmo. E podem ter certeza que vocês estão contribuindo
né, com a prevenção e, quem sabe, até salvando vidas com as informações que foram passadas. A gente não sabe. A gente não sabe, mas provavelmente sim, vocês estão contribuindo para isso. Com certeza. Que o Brasil conheça o trabalho de vocês, gente. Não só o Amapá, que o Brasil conheça a metodologia que vocês hoje estão colocando. Porque eu acho assim, trazer uma metodologia é algo que cada um pode ter a sua visão a respeito de algo. Trazer a sua metodologia baseada nas dores que você viu, nos traumas que você viu, na sua vivência, eu acho que é algo muito especial e vocês fazem isso com uma magnitude Isso imensa. mesmo. E meninas, falem, assim, deem um @ de vocês, mostrem as redes sociais, falem o user, assim, para as pessoas acompanharem bastante. Onde se inscreve. Sim, onde se inscreve de novo. E também deixe uma mensagem final, assim, de prevenção para quem tá assistindo, a respeito do afogamento. O que vocês têm para deixar para essas famílias que estão nos acompanhando aqui hoje? Gente, vai lá seguir nas nossas redes sociais. O meu é @professora. Olha, não sabe ser blogueira, sabe ser professora. Na hora de se divulgar, não sabe. É @prof.aliceveras. Lá tem muito conteúdo sobre natação, sobre prevenção. Então, é sempre importante fomentar, falar sobre segurança, falar sobre natação na primeira infância. Você ajuda a salvar vidas. Então, sempre tenha um olhar atento para suas crianças. É a nossa responsabilidade cuidar das crianças. Exatamente. O meu é @prof.nayarabastos e tem o @chuatibum, que a gente compartilha um pouquinho lá do nosso trabalho, alguns takes das habilidades aquáticas que a gente está ensinando, o nosso propósito, a nossa missão. Então, sigam, quer dizer, esses dois perfis, o da professora Alice também, e o do método, @método aquático, sem acento. Lá tem um link direto para vocês fazerem inscrições, para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Tem um canal lá de mensagens para vocês tirarem suas dúvidas. A gente vai estar pronto para atender vocês e venham embarcar com a gente na natação. Gente, estou mostrando aqui também, estou seguindo agora a página, que estava seguindo só as meninas, agora estou seguindo o Chuatibum, e tem até depoimento, olha que legal, tem depoimento. Um vídeo melhor que o outro. Nossa, eu já gostei. Inclusive, vou pegar e já recomendo. Chuatibum, vocês podem seguir aí e vocês vão ver vários depoimentos de várias mães, de vários familiares e de vidas que foram salvas também. Então, isso é muito importante. E você ficou ligadinho com a gente até agora. Eu sinto dizer que nós estamos chegando ao fim. É a hora que vocês fazem tá bom? Rápido. Eu sinto dizer que nós estamos chegando ao fim. Vão ter que vir de novo, gente. É isso. Gente, a gente tava tão nervoso, mas vocês acolheram tão bem, deixaram um ambiente tão leve para bater esse papo que é tão importante. Mais uma vez, obrigada. Exatamente. E a gente estava bem ansiosa, né, para participar, para comentar, para falar do nosso trabalho. Apesar da gente entender muito, baixa aquele nervoso, né? Mas vocês deixaram tudo bem leve. Agora que eu me soltei, acabou. Agora que eu ia falar, gente. Pode falar, o microfone é seu, o programa tá aqui. Mas é muito bacana mesmo ter há 10 anos atrás, eu nunca ia imaginar ter um espaço para falar sobre o que eu amo fazer, que é a natação, que é algo que eu nasci, Deus falou, eu vou te dar aqui o dom de ensinar, e Ele colocou valendo, e eu agradeço tanto, porque eu nasci para isso, nasci para ensinar, nasci para estar na piscina e para repassar conhecimento. Muito obrigada. Ai, meu Deus, a gente vai começar a se emocionar aqui. Então é isso, né, meninas? Muito obrigada por terem aceitado esse convite. Sintam-se convidadas para estarem aqui em outros episódios. Não se preocupem que assunto a gente vai ter ao longo do ano. Então, assim, nós estamos também muito felizes por vocês estarem aqui, né, Giovanni? A gente vai encerrando o nosso episódio. É isso mesmo. E você que ficou ligadinho com a gente, você que entrou durante o programa e não se inscreveu, se inscreve, compartilha esse link. Lembra, compartilhando esse link você pode ajudar a salvar vidas com muita informação relevante. Afinal de contas, informação boa é informação compartilhada, e essa é uma missão do Verde Podcast. Beijão e até a próxima, galera! Tchau!